Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo iremos tratar de o conceito de mol e falaremos um pouquinho também sobre a massa molar, ou seja, um outro tipo de massa que a gente vai calcular, um outro conceito, certo? Eu peço para quem não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, comente para ajudar aqui eu produzir novos materiais. Então vamos lá. O conceito de mol. Mol é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas unidades elementais quanto forem os átomos contidos em 0,12 kg, ou seja, 0,012 kg, ou seja, 12 gramas de carbono 12. Então olha só, se a gente for reparar aqui neste exemplo, nós temos um átomo de ferro que pesa 56 unidades. Quantas unidades atômicas estão presentes em 56 gramas? Então tem uma diferença. A grama vai ser uma informação, a unidade vai ser outra. Então olha só, um átomo de ferro ele tem a sua própria unidade. Ele sozinho ele tem uma massa que lhe convém, que vai ser essa unidade atômica aqui, 56. Isso não é a mesma coisa que uma grama, é diferente. Agora, quando eu tenho 56 gramas, eu gostaria de saber quantos átomos de ferro estão ali presentes. É assim que a gente vai determinar o mol. Então, olha só. 6.22 vezes 10 elevado a 23 é igual a 1 mol. Esta é a nossa padronização, certo? Então, 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 a 23 partículas daquela substância. Então aqui embaixo nós temos um exemplo. Se 1 mol de açúcar é igual a 180 gramas, quantas moléculas eu tenho ali? Então ele equilibrou. Se aqui, ó, se 1 mol equivale a essas partículas, então 1 mol eu tenho esse número de partículas, beleza? Vamos ver mais com calma na prática como que isso vai influenciar. Essa constante ela foi determinada por Avogadro, que ele determinou que 1 mol equivale a esse número gigante aqui, ó. E aí a gente coloca a notação científica para ser mais fácil de calcular. Então ele conseguiu, através de experimentos, determinar que 1 mol, uma molécula, equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas. Por padronização, a gente fala o seguinte, que 1 mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de íon contém 6,02 vezes 10 a 23 íons. E 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então perceba o seguinte, 1 mol de alguma coisa sempre será 6,02 vezes 10 a 23 daquela coisa. É isso que a gente precisa entender, certo? Então essa informação que a gente precisa lembrar. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Essa é nosso número de Avogadro. E aí isso a gente utiliza para calcular a massa molar. O que é essa massa molar? A massa molar é a massa em gramas de um mol de uma substância. Ou seja, eu consigo determinar quantas gramas tem uma determinada substância. Como que eu faço isso? Utilizando essas informações. Então, quando eu tenho um valor de N, N vai ser igual a quantidade de matéria em mols. Ou seja, quantos mols eu tenho daquela substância. M minúsculo vai ser a massa da substância em gramas. E M maiúsculo, a massa em gramas por mol. Então, basicamente, nós teríamos em forma de unidade seguinte. Mol é igual a gramas sobre gramas por mol. Então, são essas informações que a gente precisa ter para determinar a massa molar. Vamos aqui a um exemplo. A massa atômica do cálcio é 40 unidades. A do sódio, 23 unidades. E a do CO2, 44 unidades. Então tá aqui. Essas unidades, elas já são padronizadas como gramas por mol. Ou seja, essa massa atômica, ela já está equiparada. A massa atômica vai ser igual
gramas por mol. Vai ser a nossa massa molar. Então, sabendo disso, ó, sabendo que o cálcio tem 40 gramas por mol, o CO2 tem 44 e o sódio 23, a gente pode determinar agora o número de moléculas. Então, vamos a um exemplo. Vamos aos exercícios para fixar essa ideia. Quantos mols corresponde a 88 gramas de dióxido de carbono, ou seja, CO2? Ele nos dá a massa atômica. Então ele quer saber quantos mols. Então vamos lá, nossa equação. N é igual o M minúsculo sobre o M maiúsculo, certo? Ele quer saber quantos mols que a gente vai precisar, quantos mols a gente tem em 88 gramas. Como que a gente vai calcular isso? Primeira coisa, mols é N. N que é igual a mols. E eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou determinar a massa atômica, a massa molecular do nosso composto. Então, carbono 12, oxigênio 16. Aqui, ó, temos 2 oxigênios, então, vezes 2, que dá 32. Mais esses 12 vai dar 44 unidades atômicas para o CO2. Essa é a nossa unidade atômica. Ou seja, também as nossas gramas, 44 gramas por mol. Sabendo que nós temos 44 gramas por mol, basta substituir na equação. Então, olha só, N é igual a 88 gramas, que é o que a informação nos diz. Eu tenho 88 gramas, dividido por 44 gramas por mol. Agora basta eu fazer essa equação rapidinho. Então, se eu dividir 88 gramas por 44 gramas por mol, eu vou ter N igual a 2. Então eu tenho 2 mols de dióxido de carbono em 88 gramas. Muito simples a equação, não é difícil. Só tem que saber onde colocar os valores, ficar atento para não confundir as posições. Mais um exemplo. Quantos mols correspondem a 100 gramas de cálcio? Novamente, nessa equação. N é igual a massa em gramas sobre a massa atômica. N é o que eu quero descobrir, ou seja, número de mols, número de moléculas de cálcio dentro de 100 gramas. Mantenho N, que é igual a quantas gramas de cálcio? 100 gramas de cálcio. Qual é a massa molecular do cálcio? Ele já nos dá isso aqui, ó, 40. Então, 40 gramas por mol. Basta eu dividir esse valor para encontrar o número de moléculas, número de mols. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu corto esse 0, corto esse 0. 10 dividido para 4, 2,5. Ou seja, tenho 2,5 mols. Então, em 100 gramas de cálcio, eu tenho um total de 2,5 mols. Beleza? Muito simples de se calcular. Agora, nós temos uma equação que parece com aquela que a gente fez, só que ela tem uma informação a mais. Quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono? Não é mols, é moléculas, certo? Tanto é que dessa vez ele nos traz, ó, o número de Avogadro. E vamos lembrar da regra. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, quando eu determinar a quantidade de mols em 88 gramas de dióxido de carbono, basta eu multiplicar por esse valor. Então veremos como nós faremos essa questão. Primeira coisa, determinar a nossa massa molecular para o dióxido de carbono. Eu já sei que serão 44 gramas por mol. Basta somar 12 mais 2 vezes 16, porque nós temos 2 moléculas de oxigênio. E aí eu coloco na minha equação. Outra informação que eu já tenho é 88 gramas. 88 gramas. Então vamos lá. N é igual a 88 gramas dividido por 44 gramas por mol.
N será igual a 2 mols. Então eu tenho 2 mols aqui presente. O que eu posso fazer agora para descobrir o número de moléculas? Será 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso vai dar quanto? Olha só. Como que eu faço para resolver esta equação? Basta multiplicar esse primeiro termo aqui. Então, 2 vezes 6,02 vai dar 12,04. E aí eu mantenho a minha potenciação aqui, a minha notação científica, vezes 10 a 23. Tá certa essa equação, porém vamos colocar ela padrão. Apenas um número antes da vírgula. Então, se eu fizer isso aqui, se eu puxar essa vírgula de lugar, vai ficar 1,204 vezes 10 a 24. Então, esta é a quantidade de moléculas que eu tenho presente em 88 gramas. Então, veja bem, mols é uma informação, moléculas é outra. Se eu quero saber a quantidade de moléculas, eu utilizo a constante de Avogadro. Se eu quero saber só o número de mols, eu utilizo essa nossa equação aqui, nossa fórmula de massa molar. Mais uma questão. Determine o número de átomos de hidrogênio contido em 100 gramas de álcool etílico. Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer nesta equação, a gente vai determinar a massa molar, a massa molecular desse aqui. Então, carbono é igual a 12, hidrogênio igual a 1, oxigênio igual a 16. Então vamos somar tudo para ver quanto teremos. São 2 moléculas de carbono, que dá 24. São 6 moléculas de hidrogênio, que dá 6. E apenas uma de oxigênio, que dá 16. Somando nós temos 16, vai 1, 3, 46 gramas, certo? Então já obtivemos a quantidade de gramas presentes na massa molecular, na massa molar do nosso álcool etílico. E aí o que a gente vai fazer? Eu sei então agora que em 1 mol de álcool etílico C2H6O eu tenho 46 gramas, que é a mesma coisa que eu ter 6,02 vezes 10 a 23. Por quê? Porque em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 46 gramas tem essa quantidade. O que eu preciso descobrir agora? Em 100 gramas, qual a quantidade de átomos que eu vou ter ali? Então, eu vou colocar o número X aqui, né? Então, vamos lá. 46 vezes X. 46x, que é igual 100 vezes 6,02 vezes 10 a 23. X vai ser igual a 100 vezes esse valor serão... Vou passar as vírgulas de lugar, né? Fica mais fácil. 602 vezes 10 a 23 dividido por 46. Então, olha o que eu vou resolver logo. Primeira coisa, eu vou passar essas 6 aqui, ó, para ficar mais fácil. 6,02 vezes 10 a 25, porque eu modifiquei a vírgula de lugar. Isso dividido por 46. X vai ser igual a quanto? Resolvendo esse X aqui, nós vamos ter um valor de 1,3087 vezes 10 a 24. Este é o nosso valor, certo? É a quantidade de átomos que nós temos em todo o nosso sistema. Detalhe, todo o sistema. Agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar quantos hidrogênios eu tenho. Eu não tenho 6? Então agora eu vou multiplicar esse valor por 6. Então vejamos, será 6 vezes 1,3087 vezes 10 a 24. Isso será igual a 7,8522 vezes 10 a 24. Então, esta é a quantidade
de átomos de hidrogênio que eu tenho presente em 100 gramas de álcool etílico. Então basta fazer essas regrinhas mais simples. O que vocês terão mais dificuldade um pouquinho será aqui na notação científica. Mas aí basta revisar um pouquinho de matemática básica que você resolve todos os sistemas. Então, gente, é isso para essa primeira parte de cálculos do segundo ano. A gente vai encerrar por aqui. Nas próximos vídeos, caso nós venhamos a ter, nós falaremos de outros tipos de cálculo. A gente já viu o conceito de mol, massa molar, massa atômica, massa molecular. Isso já dá para você resolver uma gama de exercícios relacionados à química, certo? Então eu peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva caso você esteja gostando e caso queira que eu traga mais materiais. Então eu vou ficando por aqui, abraço a todos e até o próximo vídeo.